Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, certo? De religião, e nessa videoaula de hoje nós vamos estudar, certo, esse nosso novo conteúdo, essa nova habilidade, né? Que é sobre respeito, né? O respeito mútuo, né? Às vezes a gente pode até pensar que é uma palavra que pode ter um significado que a gente sabe o que é, né? Porém, se eu perguntasse para vocês o que é o respeito, né? Será que vocês saberiam me dizer, né? A fundo o que é que significa essa palavra e mais ainda, o que é que significa essa palavra na nossa prática diária, né? Ou seja, o que é que significa o respeito no nosso dia a dia, certo? Porque muitas das vezes, não só com o respeito, né? Com vários sentimentos aí, que a gente sabe a definição, porém a gente não pratica, né? Isso na nossa realidade, certo? E o respeito é um desses, né? Que muitas das vezes a gente até sabe o que significa, porém a gente não pratica, né? E o respeito, pessoal, ele é um sentimento, né? Uma atitude que deve persistir na nossa vida, né? No nosso dia a dia, certo? Não só por uma questão que isso me faz bem, mas principalmente porque quando eu vou agir com respeito com o outro, eu estou agindo sem fazer com que haja conflitos entre as pessoas, certo? Então, hoje, pessoal, nós vamos estudar, né, ainda além desse assunto, né, da definição, certo? Nós vamos tentar identificar isso na nossa prática, né? O objetivo da nossa aula é a gente compreender o conceito de respeito, mas também a gente refletir um pouco, né, como que esse sentimento, né, como é que esse elemento ele está presente no nosso dia a dia, certo? Será que a gente está agindo com respeito consigo e com o outro, né? Porque muitas das vezes a gente não pensa, a gente às vezes se a gente parar para refletir, a gente vai pensar, será que eu estou agindo com respeito comigo? Às vezes a gente não age com respeito nem com a gente, né? Imagine com os demais, né? Imagine com a sociedade, com as pessoas, com os nossos colegas, não é? Então, tudo isso é para a gente parar e refletir a respeito disso, certo? Então, a gente vai estudar aquele tipo de PDF que a gente já tem costume de estudar, né? Sobre o respeito, certo? E ele diz assim, né? Ele começa trazendo a definição de respeito, não é? O respeito é um elemento fundamental em qualquer tipo de relação humana e é algo que deve partir de todos os envolvidos. Então, o texto já diz o quê? Que ele é um elemento fundamental em qualquer tipo de relação humana. Pessoal, nós somos seres humanos, né? Então, se nós somos seres humanos, nós vivemos e convivemos em sociedade, né? A gente vive uma relação com as pessoas, né? A gente não vive só, a gente vive numa sociedade, ou seja, a gente vive acompanhado de outras pessoas, né? Nenhum ser humano, ele é um indivíduo que mora, por exemplo, lá no meio da mata, sozinho, não. A gente vive e convive em sociedade. Então, se a gente tem essa atitude, né, de conviver em sociedade, é uma questão da gente praticar o respeito para quê? Para que haja uma relação mais harmoniosa, né, entre os envolvidos. Porque a partir do momento que eu estou agindo com respeito com o outro, eu estou tendo uma relação harmônica com o outro, né? Então, é uma relação fundamental que existe, que deve existir na sociedade, né? Que é essa relação de harmonia que se dá através do respeito, né? Então, ó, relacionamentos amorosos, familiares, profissionais, de amizade e sociais apenas dão certo quando todos consideram o espaço do outro, né? Então, observem que se a gente vive em sociedade, né? Então a gente está envolvido com esses atores que formam essa sociedade, né? A gente vive, por exemplo, na nossa escola. Na nossa escola, a gente tem aquele grupo de pessoas com que a gente convive, né? Na nossa casa, a gente tem um grupo
familiar, na nossa rua, né? Então, tudo isso equivale a essa relação social com que a gente vive com o outro. Então, a partir do momento que eu falto com respeito com esses indivíduos da sociedade, então eu estou abrindo caminho para que o outro também falte com respeito com relação a mim. Então, isso faz com que surjam muito dos conflitos, certo? E como é que a gente faz para evitar esses conflitos? Agindo com respeito, né? Porque a partir do momento que eu respeito o outro tem a obrigação e compreendendo, né, que tem que me respeitar também, né? Então isso, dentro dessa relação com a sociedade, faz com que haja essa relação harmoniosa entre os indivíduos. Isso está presente, como eu falei, né, em vários setores da nossa sociedade. Está na escola, está na nossa rua, na nossa família, né? Na igreja que a gente frequenta. Então, qualquer ambiente, qualquer espaço da sociedade tem que haver essas relações de harmonia, essas relações de respeito um com o outro, né? Entre os indivíduos. Então, nós temos que refletir sobre o que a gente pensa sobre respeito, né? Se realmente a gente consegue identificar o limite entre os seus direitos e o do outro, ou se apenas está exigindo ser respeitado sem fazer a sua parte. Então, isso é muito legal para a gente compreender o quê? Que muitas das vezes a gente cobra do outro, né? E essa atitude não parte da gente. O que é que eu estou querendo dizer, pessoal? Que muitas das vezes a gente cobra o respeito do outro, porém, da parte da gente, a gente também não está agindo com respeito com o outro, né? E quando isso acontece, a gente acaba abrindo caminho para que o respeito ele não seja estabelecido entre as pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o direito de cobrar certas coisas, de certas ações de determinadas pessoas, eu também tenho que agir de determinado modo com outras pessoas. Se eu quero respeito de alguém, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Respeitar alguém, né? Aquela pessoa. Então, se aquela pessoa quer ser respeitada por mim, ela tem que também começar a me respeitar. Então, isso é uma via de mão dupla, né? Um respeitando o outro. Então, quando isso acontece, né, provavelmente não vai haver esses conflitos, certo? Então, tudo isso é bom a gente pensar sobre isso para que a gente possa estabelecer uma relação harmônica e, com isso, evitar esse tipo de conflito, certo? Dando continuidade, pessoal, no texto aqui, né, fala sobre a intenção aqui não é com que se julgue ou com que se culpe, né? Mas sim a gente refletir e identificar pontos do nosso comportamento que podem ser desenvolvidos e melhorados. Lembre-se que nenhum ser humano é perfeito e reconhecer isso é essencial para ter humildade e em busca de aprendizado e, consequentemente, da evolução, né? Então, é claro que a gente, às vezes, a gente não é perfeito, nós somos seres humanos, nós estamos em constante transformação, em constante aprimoramento, a gente aprende diariamente, certo? Então não significa que eu sou a pessoa perfeita, eu nunca vou errar, eu nunca vou faltar com respeito com determinada pessoa. Não, né? Pode acontecer, porém eu tenho que ter a minha maturidade, né, para perceber o meu erro e com isso, né, perceber o que foi que eu errei e que eu não volte a cometer aquele erro com aquela pessoa, muito menos cometer aquele erro com outra pessoa, né? Então a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Tentar se policiar direto, né? Para que não haja essa falta de respeito com o outro, né? Sempre observar as nossas atitudes, ficar refletindo sobre os nossos atos, para que a gente não falte com respeito com os outros, para que assim a gente possa cobrar, né? E estar no nosso direito de cobrar o respeito do outro, certo? Então, pessoal, até aqui a gente entendeu um pouco sobre isso, sobre esse conceito do que seja o respeito, né? Porém, eu tenho uma pergunta, né? O que você respeita, né? Se eu perguntasse para vocês, o que é que vocês respeitam? Vocês respeitam o quê, né? Quem vocês respeitam? Será que se eu chegasse para algum de vocês e desrespeitando vocês, ou seja, não agindo de forma respeitosa, como é que vocês iriam agir? Vocês iriam retribuir essa falta de respeito? Ou então vocês iriam agir com respeito e esperar com que eu melhore, né? Porque muitas das vezes
a gente tenta agir com o outro de acordo com o que o outro age com a gente. Ah, ele foi mal educado comigo, ele foi desrespeitoso comigo, eu vou agir da mesma moeda. Porém, a gente tem que saber que as nossas atitudes, elas são reflexo da nossa educação, da nossa maturidade, certo? Então, se eu retribuir, como a gente diz, na mesma moeda, é como se eu tivesse aquela mesma educação, tivesse no mesmo patamar daquela pessoa. Então, é muito mais importante, muito mais inteligente, né, a gente pensar que agir de forma respeitosa é fundamental para demonstrar que a gente tem conhecimento e que é uma pessoa que sabe respeitar o espaço do outro, né? Então, se o outro foi desrespeitoso comigo, eu vou ser também desrespeitoso com ele? Não, pelo contrário, eu vou ser respeitoso com ele para que ele possa perceber, né? Ele vai identificar o quê? Ele tá num patamar superior a mim. Eu agi de forma mal educada com ele, desrespeitosa, e ele, no lugar de retribuir, não, ele fez o contrário. Por quê? Porque isso mostra um grau de maturidade muito maior, né, de superioridade, de conhecimento que a pessoa tem, né? Então, isso é fundamental para que a gente possa, muitas das vezes, e isso contribui muito para que não surja um conflito entre as pessoas, né? Porque se eu retribuir na mesma moeda, se eu agir de forma desrespeitosa, vai haver aí um embate, né? Então, o outro vai querer ficar por baixo, vai querer revidar, isso faz com que surja muito dos conflitos, certo? Então, que a gente possa ter essa maturidade para saber que quando o outro agir de forma desrespeitosa com a gente demonstrar o contrário. Se ele agiu de forma desrespeitosa comigo, então eu vou agir de forma respeitosa. Por quê? Porque para me mostrar que eu não estou no mesmo patamar que ele. Eu estou no patamar que eu respeito as outras pessoas, eu reconheço o que é o respeito e eu passo a colocar esse sentimento, né, no meu dia a dia. Então, quando eu demonstro isso, eu estou demonstrando que estou num patamar superior, né, um patamar de maturidade superior ao que fez aquela atitude de desrespeito, certo? Então, pessoal, trazendo no pé da palavra, né, respeito, o que é que significa, né? Essa palavra, o que é que significa? Ela é uma palavra a palavra respeito, ela tem origem no termo latim que significa respectus. Respectus, que significa consideração e atenção, certo? Então, é uma palavra que tem aí a sua origem no latim, né? Que respectus, que se a gente traduzir para o nosso português, significa a consideração, a atenção, né? O modo que nós vamos agir com o outro, de forma considerada, de forma que pratique a atenção. Então, dessa forma, ao agir com respeito, né? Com respeito com o outro, nós vamos desenvolver uma relação com que alguém esteja demonstrando, né, que está atento e que considera o espaço e o direito daquela pessoa. Isso quer dizer o quê? Quando eu tenho conhecimento disso, quando eu estou agindo de forma respeitosa com o outro, eu estou primeiramente respeitando o direito do outro, os direitos fundamentais que aquela pessoa tem, assim como eu estou desenvolvendo uma relação de afeto, de consideração, eu estou atento e respeitando o espaço do outro, né? Eu não estou invadindo o espaço do outro. Então, isso é fundamental nas relações que a gente vive, porque, como eu falei, a gente vive em sociedade, a gente vive em relações um com o outro, nós não somos indivíduos separados. Então, por conta disso, a gente tem que praticar essas ações para que não haja um choque entre as pessoas, um conflito entre os grupos de pessoas, certo? Então, viver o respeito mútuo, né, na prática, envolve agir com os outros da mesma maneira que gostaria que agisse com você. Então, é como se a gente agisse com o outro, porque a gente também queria que aquele outro agisse da mesma forma comigo. Eu vou ser bom com ele porque eu quero que ele seja bom comigo, né? Então, eu vou ser respeitoso com ele porque eu quero que ele também seja respeitoso comigo. Então, a gente tem que pensar
Nisso, né, também é fundamental que a gente respeite o outro partindo desse princípio de que esperar que o outro faça isso. Porém, a gente não tem que se apegar somente a isso, né? A gente tem que respeitar, porque a gente tem que respeitar os seres humanos. A gente tem que respeitar o outro indivíduo, por mais que ele não vá agir da mesma forma. Se ele não agir da mesma forma, é como eu falei, ele está demonstrando que ele tem uma maturidade diferente, ele tem uma educação diferente. Então a gente não pode ser educado, ser respeitoso com o outro só porque a gente quer isso de volta pra gente, não. Mas principalmente porque isso demonstra a minha educação. Eu vou ser respeitoso com você, por quê? Porque eu tenho a minha educação, eu tenho a minha maturidade. Então a gente tem que agir de acordo não só do que a gente espera, mas principalmente do que é certo, né? A gente tem que partir disso. Então, nesse sentido, assim como se incomodar com o vizinho que coloca um som alto em um horário inapropriado, deve-se evitar ter o mesmo tipo de atitude. Esse é um exemplo simples, mas que vale para tudo. Como estacionar o carro em locais não permitidos, expressar a sua opinião, tratar as pessoas com educação e mais uma infinidade de situações. Respeito e coerência são duas coisas que devem andar sempre juntas, pois assim evita-se que exigir algo que não está disposto a oferecer ao outro, né? Então, por exemplo, ele cita aí o caso do som alto, né? A gente, por exemplo, se a gente ligar o som muito alto na nossa casa, né? E isso será que não vai incomodar o outro? Por quê? Será que o outro fizer a mesma coisa? Eu não vou me incomodar, né? Então a gente tem que sempre, claro que a gente tem o direito do nosso, usar os nossos espaços, mas também a gente não pode invadir o espaço do outro, né? Então tem que haver essa cooperação, né? E agir de forma coerente, né? Com as nossas atitudes para que evite muito desses conflitos, certo? Então, pessoal, resumindo, né, nessa videoaula de hoje, nós estudamos sobre o conceito, né, de respeito, né? Como eu disse, o respeito é uma palavra que vem do latim, que significa respectus, que quer dizer consideração ou atenção, né? Então a gente tem que pôr isso em prática, certo? Para a gente refletir sobre como que isso se dá no nosso dia a dia, né? Será que eu estou agindo de forma respeitosa? Será que o outro está agindo de forma respeitosa comigo, né? Então tudo isso é para a gente refletir sobre isso, certo?